Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Queria começar agradecendo a todos. Essa semana, na verdade, semana passada para essa semana, nós conseguimos atingir a marca de mais de 1.000 seguidores no Spotify. E parece pouquinho, né? 1.000 seguidores, tem gente que tem 1 milhão. Só que a gente precisa entender uma coisa sobre o Li no Livro. Como vocês escutam toda vez que vocês dão um play no episódio, o Li no Livro ele é um podcast independente. Ele é feito por mim, editado por mim. Sou eu sozinha, né? Então, um podcast assim, que não tem patrocínio, não tem marketing, nada, conseguir mais de 1.000 seguidores é algo muito incrível. Principalmente porque quando o podcast ele é uma produção diferente das outras redes sociais. No podcast você não tem estímulo visual, a linguagem não é uma linguagem rápida. O programa, por mais que às vezes eu tente deixar o programa com até 20 minutos, às vezes você tem 40 minutos, 30 minutos de uma pessoa falando sobre livro, né? Que é uma coisa cara, que é uma coisa quase elitista no Brasil. E para completar, para você seguir qualquer podcast dentro do Spotify, você precisa ter escutado um episódio. Então não é, por exemplo, como o Instagram, que você faz um Instagram sobre literatura, que tem bastante até hoje em dia, em que a pessoa vê ali e o teu reels, a tua foto já te segue e pronto. Não, ser seguido no Spotify significa um esforço realmente da pessoa, do ouvinte, né? Então, por isso eu agradeço muito esses 1.000 seguidores pra mim. Gente, eu não conheço 1.000 pessoas na vida, então esses 1.000 seguidores pra mim são uma grande vitória. Eu agradeço a todos que voltam aqui toda semana, inclusive em semanas que não tem episódios, que indicam ali no livro para outras pessoas. Então, meu muito obrigada. E por causa disso, estou trazendo um programa, uma semana muito especial para vocês. E no final a gente vai conversar sobre isso. O livro de hoje em específico se chama Na Ponta dos Dedos. É um livro de 2002. Foi lançado pela Sarah Walters, que é a autora. A Sarah Walters, ela é uma novelista galesa, nascida em 1966, e vocês já a conhecem, porque a gente já fez uma resenha anterior de um livro dela, que é um livro chamado Estranha Presença, onde é o único livro da Sarah Walters que tem um casal heterossexual como protagonista da história. A Sarah Walters, ela faz parte da comunidade LGBTQIAP e ela escreve romances para essa comunidade. Quer dizer, parece não, mas romances com temáticas LGBTQIAP. Como, por exemplo, Na Ponta dos Dedos, que é o livro de hoje. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a autora, eu te recomendo ir lá no Estranha Presença, onde a gente conversa um pouquinho melhor sobre a vida dela. Aqui, a gente vai começar direto no livro, tá bom? Esse livro, mais uma vez, é um livro em inglês, né? Já que a Sarah Walters é galesa, lançado em 2002. E ele foi super adaptado já. Ele foi primeiro adaptado para uma série de TV com a Sally Hawkins, acho que foi 2012, não vou lembrar, não vem agora na minha cabeça. A Sally Hawkins, para quem não sabe, é a moça do Forma da Água. Não, particularmente eu não acho ela uma grande atriz, assim como muita gente acha. Mas eu gosto, por exemplo, dela na versão que ela faz de Persuasão. Acho que foi lançada pela BBC em 2007. Não é a minha versão favorita, tá? Na minha opinião, a minha versão favorita continua sendo a versão de 95. Mas o Capitão Wentworth dessa versão de 2007 é muito bom. Então, se você gosta de Persuasão, da Jane Austen, procura tanto a versão de 95 e a de 2007 para comparar. Não peguem a última versão lançada pela Netflix, que aquilo ali é tudo menos Persuasão, tá? Por favor. Também foi adaptado para uma peça de teatro em 2015 e a própria Sarah Walters chegou a apresentar essa peça, introduzir, na verdade, fazer uma pequena introdução sobre essa peça num festival de teatro de Shakespeare que teve nos Estados Unidos. E foi adaptado para um filme incrível, fabuloso. É um filme que merece muito ser visto, chamado A Criada, do genial Park Chan-wook. Quem é Park Chan-wook? Ele é o diretor da trilogia da Vingança, que é Old Boy, Lady Vingança e Mr. Vingança. Eu tenho os 3 aqui em casa. Esses filmes são fabulosos.
Eu recomendo muito você ter esses filmes. E assim, eu entendo, tá, que o mundo, ele tá cada vez caminhando para casas menores. E casas menores significam menos espaço para livro, menos espaço para DVD, né, para VHS. E aí, essa coisa das pessoas falarem assim: ah, não, mas tudo bem, a gente tem Kindle, a gente tem a nuvem para jogar os filmes e tal. Mas, gente, eu não sei o dia de amanhã, principalmente quando a gente fala sobre streaming. Se vocês perceberem, tá tendo atualmente uma diminuição do número de streams no Brasil. Tem stream que tá fechando, a Lionsgate Plus vai fechar agora, né? Então, e aí você pensa assim, poxa, os filmes que estavam na Lionsgate Plus, onde é que a gente vai assistir? Vão pra onde? Porque aí o filme o direito desse filme precisa ser comprado por outro streaming, e papapá, e papapá. Então, cuidado, tá? Quando você acredita muito que não preciso comprar um DVD, não preciso ter uma coleçãozinha de VHS porque vai ter no streaming, joga no streaming e encontra. Nem sempre, tá? Eu, por exemplo, nunca vi Lei de Vingança em canto nenhum. Eu já vi Mister Vingança e Old Boy todo mundo tem. Mas Lei de Vingança eu nunca vi em canto nenhum. E, particularmente, dos três, Old Boy, obviamente, é o mais famoso. Mas, particularmente, Mister Vingança, pra mim, é o melhor dos três. Eu acho Lei de Vingança too much. Eu acho muito, muito pesado. Old Boy, eu acho muito bacana. Mas, pra mim, eu acho que o plot twist do final não é tão bem introduzido assim. É incrível ainda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, pra mim, um pouquinho mais de trabalho seria necessário. Mister Vingança, pra mim, é fantástico. Pra mim, é redondo, é perfeito. É um filme que todo mundo devia assistir, principalmente quem gosta de cinema coreano. Mas voltando à Criada, que é um filme fantástico, ele pega o Da Ponta dos Dedos, que é um livro que se passa na Inglaterra, e transfere para a Coreia virada do século. Quem faz esse filme, quem faz a protagonista do filme, né, uma das duas, na verdade, é a maravilhosa Kim Tae-hee. Ela é uma grande atriz, uma menina muito nova, novíssima, ela é muito nova, mas ela é uma grande atriz, ela arrasa em Criada. Tem também uma outra obra que ela fez, que essa tem na Netflix, chamada Mr. Sunshine. É um dorama de 20 episódios que conta a história da dominação japonesa na Coreia, quando a Coreia ainda era livre e acaba sendo dominada pelo Japão. E isso acontece com a ajuda dos Estados Unidos. E você vai ter todos os acontecimentos históricos mais relevantes, como, por exemplo, o assassinato da imperatriz, a fuga do imperador e etc. E você também vai ter lá o casal, que é um casal, na verdade, muito, muito menos romântico do que eu esperava, mas até por causa da temática do seriado, né, do dorama. Mas ali no meio você vai ter um casal e a Kim Tae-hee faz a protagonista e ela arrasa. Ela arrasa em A Criada também. Grande atriz, muito nova e grande atriz. Mas vamos lá, Lívia, pelo amor de Deus, sobre o que é Na Ponta dos Dedos. Na Ponta dos Dedos vai contar a história de uma órfã chamada Sue Trinder, ou Trider. Ela foi criada a vida inteira por uma senhora que meio que faz parte de uma trupe de ladrões londrinos. Então, eles meio que vivem todos na mesma casa. E essa senhora, ela é conhecida por... Eu não vou lembrar o nome dela, tá, gente? Enfim, chama aí do que você quiser. Essa senhora, ela é conhecida por adotar bebês. Ela não adota. Na verdade, assim, a mãe não tem como criar aquele bebezinho por enquanto, porque precisa trabalhar, porque, sei lá, acontece alguma coisa. E aí, essa senhora vai pegar esse bebê e cuidar por um tempo até a mãe poder voltar e pegar o bebê. Às vezes a mãe não volta, e aí o bebê é, então, criado por essa senhora lá no meio da trupe de ladrões, ou às vezes ela volta e, enfim, leva o bebê. Sendo que, obviamente, essa senhora ganha uma grana para cuidar dessa criança. E isso meio que vai acontecer com a Sue. Ela é deixada pela mãe dela com essa senhora para ser criada. E essa moça, essa mãe da Sue, ela é uma grande ladra. A senhora lá fica contando pra Sue que a mãe dela era uma grande ladra, uma mulher lindíssima, que tinha acesso a riquezas porque roubava muito e tal. E deixa a Sue com ela para ir fazer o seu último trabalho. E mais do clichê impossível,
ela acaba sendo pega nesse último trabalho e é enviada para a prisão e acaba sendo enforcada. E é muito louco, porque a casa onde eles moram, né, toda a trupe lá de ladrões, está voltada para o pátio onde fica a forca, onde a mãe da Sue foi assassinada. Então, a menina, Sue, cresce ouvindo essas histórias dessa senhora que cuida dela e olhando pela janela do quarto e dando de cara com a forca onde a mãe faleceu. Essa menina, apesar de tudo, apesar dessa situação que parece muito, muito louca psicologicamente, ela é uma criança que foi criada com um certo nível de amor. É dito até que entre todas as crianças que ficaram ali para serem criadas pela essa senhora, ela era a favorita. Muito provavelmente porque a mãe dela tinha um excelente relacionamento com a senhora sempre fala de como ela era uma mulher muito bonita, essa mãe, e essa beleza meio que a menina herda, Enfim, um belo dia tá todo mundo ali junto, preparando o próximo golpe, que é tipo, sei lá, nossa, eles falam uma coisa horrível, que eles fazem pequenas roupinhas de cachorro com base no couro de cachorros mortos. Porque aí eles conseguem pegar um vira-lata. Gente, isso é muito escroto, mano. Pelo amor de Deus. Eles pegam o vira-lata e vestem com essa roupa de pelos e eles vendem o vira-lata como sendo... Meu Deus do céu, eu não consigo nem falar. Eles conseguem vender como sendo um cachorro de raça, né? Olha OLX daquela época, isso daí. Mas enfim, e aí eles estão lá todos juntos preparando os próximos golpes, quando surge a figura de um cara chamado Richard Rivers, que é supostamente o antigo filho de uma família super rica, mas totalmente libertino, totalmente, sabe, sem caráter, e por causa disso ele foi expulso de casa, ele foi deserdado, então hoje em dia ele vive de pequenos golpes, e especificamente tentando capturar uma herdeira para se casar. Vamos lembrar que naquela época, na Inglaterra, mulheres não herdavam propriedades e as pessoas muito ricas, seu income, né, seu faturamento vinha da terra, de aluguéis, enfim, de pastos, vinha da terra. Então a terra sempre foi propriedade, sempre foi algo muito, muito importante para a Inglaterra desse período, que é um período vitoriano aqui, tá? Porém, mulheres podiam herdar, sim, um valor ali XPTO, e esse cara estava tentando pegar uma mulher que tivesse uma herança em valor para que ele, então, pudesse botar suas mãos nesse dinheiro também. Então, ele chega nesse local e ele pede a ajuda dessa senhora que criou a Sue para que ela liberasse a Sue e a Sue ajudasse ele com um golpe novo. E ele conta a história da senhorita Maud Lily, que de cara eu já amei esse nome. Que para quem não sabe, Maud é o nome de uma rainha inglesa que eu amo, que é de um período inglês, se eu não me engano, chamado Anarquia, em que... Conta rapidinho essa história, gente, juro por Deus. Essa rainha, ela, na verdade, era filha de um rei, filha de um imperador, uma coisa assim, inglês, e o irmão mais velho dela morre, todos os herdeiros homens desse rei morrem, e só sobra ela. E nisso que só sobra ela, ele obriga todo mundo, fala assim, olha, quando eu morrer, ela vai ser a imperatriz a rainha da Inglaterra, tudo bem? Todo mundo tudo bem e tal. O cara morre, obviamente, tentam colocar o primo dela no poder. Esse período chama-se Anarquia. É um período que é contado em vários livros, incluindo um livro chamado Os Pilares da Terra, do Ken Follett, muito famoso. E é um período que serviu de base para o George R. R. Martin escrever o Dança dos Dragões, que é lá o House of the Dragon, que vocês assistem na HBO. Mas enfim, juro que essa é a última digressão que eu vou ter nesse podcast hoje. Enfim, aí o que ele quer? Qual é a intenção? Ele tá trabalhando com o tio da Maud Lily, que é o Sr. Lily também. Eles vivem no interior da Inglaterra, eles vivem numa mansão meio gótica, assim, uma coisa meio escura e tal, bem gótica mesmo. Esse tio dela é um estudioso, tem uma biblioteca gigantesca, tal, onde a sobrinha ajuda ele nessa biblioteca. E nessa biblioteca, o cara tá trabalhando como tradutor.
É uma coisa assim, acho que é tradutor, tá trabalhando acho que por 1 mês, 2 meses como tradutor lá. E a intenção dele é seduzir a Maud, porque, segundo ele, ela é meio... Ela não chega a ter problemas de saúde mental, mas ela parece que, como ela é muito ingênua, ela sempre foi criada lá dentro daquela casa, ela não tem conhecimento do mundo, então ela tem como se fosse uma inteligência um pouco mais infantil. Mas em nenhum momento é dito que ela realmente tem algum problema, né? Até a própria Sul não acha que ela tem um problema depois que a conhece. E ele pede pra Sul, então, ir pra essa casa trabalhar de ama dessa moça, né? Camareira, essas coisas, essa servente serviçal que é mais próxima da dama da alta sociedade, e ajude-o a seduzir ela para que então eles possam fugir. E a intenção dele é deflorar a moça na noite de núpcias, pegar ela, enfiar ela num hospício e ficar com todo o dinheiro. Essa é a intenção super boa desse cara. A Su, que é criada numa família de ladrões, no começo fica meio assim, poxa, é complicado, né? Aliás, é muito louco porque quando ele chega com esse plano, todos os ladrões se reúnem, né? A galera do golpe se reúne e até mesmo eles falam assim, pô, mas isso não é meio pesado, não? Isso não é meio cruel que a gente tá fazendo com ela, tal? Mas mesmo assim a Su topa e vai lá com ele pra Inglaterra, na verdade, pro interior da Inglaterra. Na verdade, ela vai antes, é introduzida a moça, percebe que é uma moça muito simplória, muito ingênua, mas uma moça com problemas, ainda tem alguns problemas de nervos, assim, principalmente quando chega à noite. Ela tem quase um terror noturno ali e tal, mas que é uma menina bacana. A Su e a Maud, elas vão desenvolver um relacionamento. E esse relacionamento, para mim, nas mãos da Sarah Walters, é uma das coisas mais incríveis desse livro. Porque ela vai muito sutilmente mostrando, com muita delicadeza, a evolução da relação entre as duas. Começa com a Su, que ela vai assumir outro nome que eu acho que é Sarah, mas eu não vou lembrar. Começa com a Su compreendendo melhor essa moça, compreendendo melhor a rotina dela, que é uma rotina enfadonha, igual todos os dias. Aos poucos elas vão se aproximando devido aos terrores noturnos, porque aí a Su começa a ajudá-la durante a noite, quando ela tem crises de sono, de pesadelos horrendos, ajudar durante a noite ela a se acalmar, a chegar até deitar na mesma cama. Ela vai percebendo que o carinho que ela vai desenvolvendo, no começo ela acha que é um carinho meio senhora e servente, mas na verdade vai evoluir para alguma coisa a mais quando volta para a mansão, o Rivers, o golpista. Porque aí ela percebe que ela não quer mais fazer parte daquilo. Que ela percebe que ela desenvolveu um relacionamento com essa moça, com a Maud, que ela não acha mais correto. O problema é que a gente está falando de uma menina que foi criada dentro de um mundo de golpistas, de ladrões. Então, e sem falar que uma das coisas que ele prometeu para ela participar do plano é 3.000 libras, de que é uma fortuna isso. E ela sente muito carinho por aquela família de golpistas disfuncionais que ela tem. E ela quer levar esse dinheiro para eles. Ela quer entregar esse dinheiro lá para a senhora que criou ela. Então são os sentimentos muito conflitantes que ela tem, mas ela percebe que ela não se sente nem um pouco mais confiante e nem confortável em fazer parte desse plano, por causa desses sentimentos que ela está desenvolvendo pela Maud. A Maud, por outro lado, por mais que ela, assim como todo mundo da casa, demonstre estar extremamente seduzida pelo Rivers, aos poucos ela vai demonstrando que a conexão com ele não é uma conexão amorosa, e sim é uma conexão de se eu não fugir com ele, eu não vou fugir com ninguém, porque ninguém vai me querer, porque ninguém vem aqui. Então ela vê o Rivers mais como uma saída, uma válvula de escape dessa rotina enfadonha, presa, essa coisa meio... É quase uma vida água parada, sabe? É uma água parada a vida dessa menina. Então ela vê no Rivers essa saída, mas ao mesmo tempo ela tem medo dele, porque ela sabe... Gente, qualquer pessoa que lê o personagem do Rivers sabe que ele não é confiável. Ela sabe que ele não é confiável.
Ela sabe que qualquer tipo de decisão que ela tomar a respeito dele, ela é sem volta. Então ela tem muito medo e, ao mesmo tempo, ela quer ir. Então também são sentimentos conflitantes que ela tem. E no meio de tudo isso, esses sentimentos conflitantes vão aproximar essas duas para que, de uma linda amizade, elas se tornem amantes. Então elas têm ali uma noite de amor em determinado momento, quando a Molde, que nunca teve, obviamente, educação sexual, pergunta para Sue como vai ser uma noite de núpcias. Ela já está preparando a fuga com o Rivers. E a Sue fala, vai falando, e aos poucos elas então acabam tendo uma noite de amor. Essa noite de amor não é mostrada, então não é um livro hot, tá? Ela não é mostrada, mas depois a gente tem alusões, né, a essa noite de amor. Então, assim, no dia seguinte ela acorda, precisa se limpar, a Sue precisa se limpar, inclusive no meio das pernas. Aí ela sai, vai vestir a Molde, que tá acordada, e quando ela vai colocar a roupa na Molde, ela percebe que os seios da Molde estão marcados. Por quê? E ela fala assim, porque aqui eu beijei com mais força. Então você tem a alusão a esse encontro sexual das duas, mas de uma maneira belíssima. Gente, olha, esse livro, Sarah Walters, aplausos. É escrito de um jeito tão sutil, tão elegante e, ao mesmo tempo, tão envolvente. Toda a história, né? Eu acho que o começo porque o livro é dividido em 3 partes. O comecinho de quando o Rivers chega é muito interessante. Aí a gente tem um pequeno meinho ali, que é a adaptação da Sue à rotina da Molde, que eu acho que dá uma caidinha, mas porque realmente a rotina da Molde é caída, é chata, é uma rotina que mata a juventude, é uma coisa horrível. E temos que lembrar que ambas têm em torno de 17, 18 anos, tá? Então são adolescentes, são meninas. E aí a gente tem essa evolução belíssima novamente quando o Rivers chega, o que desencadeia a aproximação das duas e a fatídica fuga da Molde com o Rivers, ajudados pela Sue. Inclusive a Sue vai junto, porque ela precisa servir de testemunha, tanto no casamento, porque eles fogem e se casam, quanto na defloração, né? Ela tá do quarto do lado da Molde para que o casamento seja válido. Quando isso acontece... Gente, isso aqui que eu tô dando não é spoiler, tá? Isso aqui é, sei lá, 150 páginas de um livro de 600 páginas, tá? Que é a primeira parte do livro. Quando isso acontece, a Molde, ela entra em choque, porque ela nunca saiu da casa dela. Ela não sabia nada sobre a vida. E é uma coisa muito, muito brusca, né? Porque ela sai, aí o caminho inteiro é um caminho lamacento. A casa onde eles vão se abrigar é uma casa pequena, onde você tem uma senhora, um senhorio ali intrometido. É uma coisa assim horrível, então ela meio que entra em choque. Claramente, a saúde mental dela é abaladíssima, na verdade. E a Sue ali lutando contra os sentimentos, porque ela sabe que o próximo passo é o Rivers levar a Molde para o hospício. E é meio que acontece. Chega primeiro para falar com a Sue um médico e um enfermeiro. Eles conversam com ela sobre a saúde mental da Molde. Ela fala assim, olha, ela tá muito mal, tal. Ela acaba mantendo o acordo, fala assim, olha, ela tá muito mal, a minha senhora realmente ficou muito abalada e ela não acha que ela possa continuar no meio da sociedade, ela precisa, então, ser tratada. E aí, o fatídico de onde eles colocam a Molde numa carruagem e levam ela até a porta do hospício. E quando chega lá, não prendem a Molde, prendem a Sue. E quando ela fala assim, gente, o que tá acontecendo? Quem tá doido é a minha senhora, não sou eu. E aí o médico fala assim, olha, vamos parar com aqui, você vai aprender a parar com essa ilusão de que você é uma servente. Nós sabemos muito bem, senhora Molde Lily, que você é uma herdeira e que está passando por problemas psicológicos e desassociou, criando então essa personagem que você é uma servente, mas sua servente, na verdade, está ali dentro da carruagem. E aí, quando ela olha para a Molde, que está dentro da carruagem, a Molde só vira para ela e fala assim, por favor, ajudem a minha senhora, ela está muito mal. E fecha a porta da carruagem, indo embora com
o Rivers. E aqui a gente tem não só o final da primeira parte deste livro, como nós temos também o final deste episódio, que será dividido em 3 partes, assim como esse livro, uma forma que eu tenho para fazer esta semana, uma semana especialíssima para vocês. Então, se você gosta de spoilers e quer saber o que acontece então com a Sul, o que acontece com o Rivers, o que acontece com a Molde, fique ligado na quarta-feira, às 17 horas, para a gente contar a segunda parte desse livro, que vai ser toda a mesma história que eu contei do ponto de vista da Molde, e para a gente ver a conclusão na sexta-feira, às 17 horas, tá bom? Então, isso aqui, pra gente que reclama que eu só lanço um episódio por semana, esta semana teremos 3, tá certo? Então, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores pagos, agregadores gratuitos. Se você está nos escutando através do Spotify, por favor, segue a gente e dá 5 estrelas através do seu aplicativo. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Temos algumas vezes episódios especiais, às quintas, às 17 horas. E essa semana, excepcionalmente, a continuação dessa história, na quarta e na sexta, às 17. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lida no Livro.